Estamos iniciando mais um programa Palavra Ética aqui na TVC BH, a TV comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Frei Gilvander Luiz Moreira. Lembrando que a programação da TVC BH está acessível através do canal 6 da NET, canal 13 da Oi e também via internet, tvcbh.com.br. No programa de hoje, queremos fazer uma rápida retrospectiva sobre a continuidade e reprodução do coronelismo no campo e na política em 2020. Preste atenção. Estamos no ar através da TV comunitária de Belo Horizonte, a TVC BH, pelo programa Palavra Ética e via internet. Hoje, para refletir com você, fazendo uma pequena retrospectiva sobre a presença de coronéis no campo e na política. No final do ano de 2020, em contexto de terra arrasada pela superexploração do sistema capitalista, máquina de moer vidas, com um país desgovernado pelo antro de fascistas elevados ao poder por fake news, antipetismo, aversão a partidos políticos e pela ingerência funesta de pentecostais e neopentecostais da Igreja Católica e de muitas outras igrejas na política brasileira, com ideologia da prosperidade, redução da dimensão religiosa à autoajuda e difusão de preconceitos, discriminações, fundamentalismos e moralismos que se tornam pessoas religiosas cúmplices de um governo genocida e de uma espiral de violência social estimulada por homofobia, racismo estrutural e antifeminismo. Faz bem, neste contexto, fazermos um pouco de retrospectiva sobre a luta pela terra em Salto da Divisa, na região do Baixo Jequitinhonha, em Minas Gerais. Sabedor de que, sem a partilha e a democratização do acesso à terra no Brasil, não conquistaremos a superação das gravíssimas injustiças e desigualdades que continuam se reproduzindo cotidianamente no país. No município de Salto da Divisa, temos uma das maiores concentrações fundiárias do mundo, se não a maior. Em tese de doutorado de 2017, na Universidade Federal de Minas Gerais, constatamos que apenas duas famílias, Cunha Peixoto e Pimenta, estima-se que sejam proprietários de 97,5% do território do município de Salto da Divisa, com a maior parte de terras devolutas griladas e ou propriedades improdutivas que não cumprem a função social. Com muita luta, suor e enfrentando muita perseguição e ameaças de morte, os camponeses sem terra de Salto da Divisa, com o acompanhamento da Comissão Pastoral da Terra e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, com o apoio de uma significativa rede de apoio, já conquistaram 2 assentamentos. O PA do Luciano Mendes, com 25 famílias assentadas, e o PA Irmã Geraldinha, com 50 famílias assentadas. E uma comunidade quilombola, a de Braço Forte, que segue firme na luta pelo resgate de seu território, com dezenas de famílias quilombolas. As petições encaminhadas pelo fazendeiro José Alzito da Cunha Peixoto, ex-presidente da Fundação Tinô da Cunha Peixoto, de Salto da Divisa, ao juiz da comarca de Jacinto, responsável também por Salto da Divisa, revelam a ira dos latifundiários contra as freiras, freis e padres que defendem a luta pela terra. Diz na petição: esses simpatizantes, aliados e defensores da ditadura do proletariado, transvestidos de grupos religiosos ou de pretensos defensores dos direitos do cidadão e de defesa do meio ambiente, infelizmente,
tem influenciado o digno promotor, afirma uma das petições. Em outro documento, a ideologização e o preconceito se exacerbam ao afirmar: alicerçados na teologia da libertação e amparados pelas comunidades eclesiais de base, estes segmentos pífios, embora barulhentos, da Igreja Católica, desprezados e condenados pelo Papa Bento XVI e a maioria do clero contemporâneo, considerados os responsáveis pelo êxodo dos fiéis, têm de forma irresponsável, sob o discurso da proteção aos excluídos, causado cisânia em diversas regiões do país. No caso em pauta, trabalharam decisivamente para a invasão das terras da Fundação Tino da Cunha. Esse é um trecho de documento anexo a uma petição que o fazendeiro José Alzilton protocolizou no processo de reintegração de posse na comarca de Jacinto. A subserviência da Polícia Militar aos fazendeiros da região era e ainda é, em muitos municípios, algo execrável em Salto da Divisa. Exemplo disso, antes de ser destituído por uma administração da presidência da Fundação Tino da Cunha Peixoto, José Alzilton levou policiais militares para sequestrar os animais dos poceiros da Fazenda Monte Cristo. Pegaram os animais sem a nossa ordem e levaram. Trouxeram soldados para nos intimidar. Conta um dos poceiros que teve os animais roubados na presença da polícia militar. Isso está em dissertação de mestrado. Enquanto fazia minha pesquisa de doutorado e ouvia os depoimentos sobre a ação dos latifundiários e seus sequazes no município de Salto da Divisa, impossível não vir à mente a obra que se tornou clássica sobre a política brasileira: Coronelismo, Enxada e Voto, de Vitor Nunes Leal, com primeira edição de 1949. Nela, Nunes Leal desvela a trama que faz latifundiários terem poder político e privado, habilitando-os, por meio da propriedade da terra, a se tornarem donos dos votos do povo camponês. Voto de cabresto, o que acontece no que se chama de coronelismo, que é prepotência do senhoriato rural. No Brasil, estruturalmente injusto desde a invasão pelos brancos portugueses em 1500, com a ampliação dos direitos políticos, em contexto de uma arcaica estrutura fundiária social, os latifundiários passaram a ter um massacrante poder econômico e político. A propriedade da terra constitui o fundamento que sustenta o coronelismo. Proprietário de terras e dono de votos, eis a essência do coronel. O prestígio próprio dos coronéis, grandes proprietários de terras, e o prestígio de empréstimo que o poder público lhes concede são mutuamente dependentes e funcionam ao mesmo tempo como determinantes e determinados. Sem a liderança do coronel, firmada na arcaica e iníqua estrutura agrária do país, o governo não se sentiria obrigado a um tratamento de reciprocidade. E sem essa reciprocidade, a liderança do coronel ficaria sensivelmente diminuída. Raciocina, argumenta Vitor Nunes Leal. A época áurea do coronelismo se deu na Primeira República, ou República Velha, do início da República, em 1889 até 1930, quando ocorreu a chamada Revolução de 1930. Mas o coronelismo persiste até hoje no interior, nos municípios com pequena população,
Salto da Divisa é um exemplo disso, e também onde há ainda uma fortíssima presença das oligarquias agrárias. Adverte Vitor Nunes Leal. Parece evidente que a decomposição do coronelismo só será completa quando se tiver operado uma alteração fundamental em nossa estrutura agrária. Essa alteração fundamental só será feita com a implementação de uma reforma agrária popular, o que só se viabilizará com luta pela terra que realmente seja mola propulsora para processos de emancipação humana da classe camponesa. Enfim, a estrutura cada vez mais latifundiária sustenta a reprodução de coronéis no Brasil, muitas vezes travestido de produtores, que, na realidade, são agronegociantes que não produzem alimentos, mas apenas commodities para exportação e acumulação de capital. Além dos coronéis no campo, está também encastelado no desgoverno federal mais de 6.000 militares, entre os quais muitos generais e coronéis. A latifundiarização do país e a consequente falta de reforma agrária tem, nas últimas 5 décadas, expulsado do campo para as periferias das grandes cidades milhões de brasileiros. Nas favelas, novas senzalas e também novos quilombos, os corpos da juventude negra continuam sendo transpassados por tiros do braço armado do Estado e pelo narcotráfico que usa e abusa de crianças, adolescentes e jovens, e logo depois os assassinam na cega corrida pela acumulação de capital usando a droga como isca. Mais de 700.000 jovens negros e da periferia já foram encarcerados nos presídios brasileiros, que são outros navios negreiros, outros campos de concentração. O racismo estrutural e a estrutura fundiária pautada no latifúndio seguem imolando no altar do ídolo capital milhões de corpos de jovens violentados na sua dignidade desde o ventre materno. Entretanto, os coronéis, sejam do campo ou das casernas, ora desgovernando o nosso país, matando o povo de 1000 formas, necropolítica, envenenando a mãe terra, a irmã água, o ar e os alimentos, com mais de 500 tipos de agrotóxicos, parecem invencíveis, mas são vencíveis, porque estão recheados de contradições e mentiras. Têm pés de barro e serão derrubados dos seus tronos, e isso não tardará. Prefiro acreditar na força infinita dos pobres e injustiçados, que na luta coletiva e popular, como Maria, a mãe de Jesus, bradam a utopia revolucionária. Os poderosos serão derrubados de seus tronos e os humildes elevados. Os famintos serão saciados e os enriquecidos despedidos de mãos vazias. É isso aí. Fique com essa reflexão, que a luz e a força divina continue nos guiando, nos inspirando, nos protegendo na luta por direitos. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar aqui com você, apresentando o programa Palavra Ética. Espere aí e voltaremos já já.
Estamos de volta com o programa Palavra Ética, abrindo o segundo bloco na TVC-BH, a TV comunitária de Belo Horizonte. Eu sou o Frei Gilvander Luiz Moreira. Nesse bloco, vamos apresentar aqui uma realidade dramática. A mineradora Vale S.A. Herodes que matou outro José. O trabalhador Júlio César de Oliveira Cordeiro. Estamos no ar através da TVC-BH, a TV comunitária de Belo Horizonte, pelo programa Palavra Ética e também via internet, hoje para refletir com você sobre a mineradora Vale S.A. como sendo na prática outro Herodes nos nossos dias, que não apenas expulsou José com Maria e Jesus para fora da Palestina, mas matou outro José, Júlio César. Sob os ventos natalinos, como biblista, no nosso texto semanal, eu gostaria de escrever sobre o nascimento de Jesus Cristo, acontecendo na periferia, no meio dos pastores, que eram os mais discriminados e injustiçados em uma colônia da sociedade escravocrata sob o Império Romano, e sendo acolhido e reverenciado pelos magos, que não eram astrólogos, mas vindos do Oriente, de onde o sol nasce e a vida revigora diariamente. Driblaram o rei Herodes, opressor contumaz e repressor sanguinário, seguiram a estrela de Belém e reconheceram Deus no humano, em uma criança nascendo em um acampamento improvisado na periferia da pequena cidade de Belém. Entre os periféricos, Deus assumiu a condição humana por amor infinito. Natal. Deus se apaixona tanto pelo humano que larga o céu e vem diariamente acampar com os humanos, todos os animais e seres vivos, mas sempre a partir dos últimos dos últimos. Entretanto, sob a perseguição de Herodes, José e Maria tiveram que fugir para o Egito para salvar o menino Deus. O eloquente clamor de mais um atingido soou como o choro do menino Deus, o recém-nascido Jesus de Nazaré, também espoliado pelos podres poderes da época, e inspirou-me e motivou-me a falar sobre o Natal, denunciando um grande Herodes da atualidade, a mineradora Vale S.A., que, com a cumplicidade do Estado, não apenas segue expulsando outros Josés, Marias e o menino Deus, mas também em Brumadinho, Minas Gerais, dia 18 de dezembro de 2020, por volta das 16 horas e 10 minutos, matou outro José, chamado Júlio César de Oliveira Cordeiro, soterrando-o após submetê-lo a trabalhar em uma retroescavadeira na mina de Córrego do Feijão, em condições de altíssimo risco. Por esse crime, deixou outra Maria, uma mulher jovem, viúva, com Jesus de apenas 3 meses nos braços. Por isso, ecoaremos aqui o que foi denunciado pela Comissão Pastoral da Terra em Minas Gerais. Mineradora Vale S.A. mata mais um trabalhador em Brumadinho. Até quando a Vale continuará impune e matando? A mineradora Vale S.A., com exploração predatória, assassinou mais um trabalhador na mina de Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, onde foram mortos, enterrados vivos, 272 trabalhadores e trabalhadoras, dia 25 de janeiro de 2019, com 11 corpos ainda desaparecidos. Após quase 2 anos do crime-tragédia cometido pela Vale S.A., com a anuência do Estado,
Um dos maiores desastres ambientais do mundo e o maior acidente de trabalho do mundo em perdas de vidas humanas, com a cumplicidade do Estado, a mineradora Vale S.A. continua matando todos os dias, de várias formas, gente, peixes, animais, e sacrificando todos os ecossistemas e expulsando comunidades de seus territórios. Enquanto dirigia uma retroescavadeira, um grande talude de uma cratera na mina de Córrego do Feijão desabou, soterrando a retroescavadeira e o jovem trabalhador Júlio César de Oliveira Cordeiro, de apenas 34 anos de idade, empregado da empresa Vale Verde, terceirizada da mineradora Vale S.A. Júlio César deixou sua esposa viúva e órfão, uma criança de 3 meses. Nossa solidariedade à esposa e a toda a família de Júlio César. Mais um trabalhador martirizado pela mineradora Vale com a cumplicidade do Estado. Denunciamos que a mineradora Vale, com a cumplicidade do Estado, continua matando de 1000 formas. Por exemplo, vem sonegando da forma mais vil o fornecimento de água potável a milhares de famílias que só acham lama em suas torneiras. Negligencia quanto ao direito dos atingidos e das atingidas que se encontram fora do limite de 1 quilômetro do rio Paraupeba, mas que sofrem os mesmos prejuízos e danos dos demais. Suspende indevidamente o auxílio emergencial de quem já possui este direito assegurado, sem justificativas plausíveis. O consumo de água potável para beber e cuidar das plantações e animais é um direito garantido pelos direitos humanos em nível internacional. Mas o que se apresenta na bacia do Paraupeba é um cenário de pânico e de terror em várias comunidades, que sentem a cada dia as crescentes consequências na saúde da população decorrente do consumo de água com poluentes tóxicos e provavelmente com metais pesados. O adoecimento das pessoas e a insegurança de saber se vão ou não receber o auxílio emergencial no próximo mês causa uma grande tensão, além de conviverem diariamente com um rio e um ar contaminado. Doenças respiratórias, gastrointestinais, renais, vários tipos de câncer, depressão e outras enfermidades de ordem psicológica vêm se alastrando, comprometendo assim a saúde física e mental da população como um todo. Isso mata aos poucos. A mineradora Vale S.A., privatizada, mata também se beneficiando da terceirização, pois os trabalhadores que são submetidos aos trabalhos mais arriscados são os terceirizados. O local é uma área de alto risco, não poderia ter ninguém lá. O talude não cai de uma vez. Sempre há indícios, rachaduras. Não se pode arriscar vidas humanas dessa forma e precisa investigar se não há risco de novos rompimentos. O medo e o desespero das comunidades próximas àquele local é muito grande. Não foi um acidente, conforme informado pela Vale S.A. e pela imprensa. Foi mais um crime premeditado e planejado. Em auto de infração de 15 dias atrás, está registrado problemas de segurança de disposição de rejeitos minerários na cratera da mina de Córrego do Feijão. Por isso, a Agência Nacional de Mineração, ANM, tinha paralisado os trabalhos na área.
Os taludes estavam instáveis pela movimentação de caminhões e gigantes tratores? Como foi possível a obtenção de uma licença simplificada para uma operação tão arriscada e questionada por ambientalistas, que é depositar rejeitos de mineração na cratera da mina de Córrego do Feijão, oferecendo altíssimos riscos aos trabalhadores e de contaminação dos lençóis freáticos da região? Perguntamos. Assim, a mineradora Vale S.A. operava na ilegalidade ou em legalidade suspeita. É notória a exaustão da região metropolitana de Belo Horizonte, com mais de 300 anos de mineração, com tantas crateras e túneis de muitos quilômetros, inclusive debaixo da cidade de Belo Horizonte, com dezenas de grandes barragens, sinalizando que podem romper a qualquer momento, e com vários pequenos abalos sísmicos e tremores de terra. É óbvio que os trabalhadores e as trabalhadoras são submetidos a trabalharem em situações de altíssimo risco de morte. Esse crime e tantos outros crimes tragédias, como o rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais, que matou 19 pessoas. Barragem de Córrego do Feijão em Brumadinho, que matou 272 trabalhadores e trabalhadoras. O rompimento da barragem da mineradora Herculano em 2014, em Itabirito, Minas Gerais, que matou 3 trabalhadores. A morte do motorista Bruno Henrique do Amaral Silva, em agosto de 2019, e a morte de 2 caminhoneiros em meados de 2019, enquanto transportavam minério para a mineradora Mineral do Brasil, vizinha à mina do Córrego do Feijão, revelam como o modelo de exploração mineral no Brasil é predatório e devastador. Também em relação à vida humana. A geração bilionária de lucro para as empresas do setor, a grande parte sob controle de investidores estrangeiros, deixa apenas um rastro de desastres, destruição, miséria e contaminação para as populações locais. Até quando a mineradora Vale, a Samarco e outras mineradoras continuarão impune e matando? É isso aí, que a luz e a força divina de Deus, assumindo a condição humana em uma criança na periferia, entre os periféricos, esteja sempre conosco, nos guiando e nos fortalecendo, nos inspirando na luta por direitos. Você sabia que nos últimos 25 anos, mais de 55 mil trabalhadores foram libertados de situação análoga à escravidão no Brasil? Nos últimos 25 anos, só no estado de Minas Gerais, mais de 6 mil pessoas foram libertadas de situação análoga à escravidão. Em 2020, ocorreram 24 casos e destes, 282 trabalhadores foram libertados. Após 132 anos da Lei Áurea, a prática do trabalho escravo ainda persiste no Brasil. As vítimas são jovens, adultos, homens, mulheres e crianças. O trabalho escravo é crime previsto no artigo 149 do Código Penal Brasileiro, com pena de 2 a 8 anos de reclusão e multa. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que aboliu formalmente a escravidão no Brasil. Mas isso não impediu a continuidade do trabalho escravo. Muitas pessoas ainda praticam esse crime para acumular riquezas. A ausência de descanso semanal, alojamento precário, péssima alimentação,
falta de assistência médica, saneamento básico precário e falta de água potável são características do trabalho escravo nos dias de hoje. Sofrer ameaças, humilhações e privação da liberdade também. Trabalhador, fique de olho aberto para não virar escravo. Denuncie. Disque 100. Campanha de prevenção e combate ao trabalho escravo. Apoio da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais e Caritas Brasileira Regional Minas Gerais. É isso aí. Obrigado pela atenção e até o próximo Palavra Ética. Canção dolorida, um instante de silêncio. E esta canção pela vida